Revista Justiça Entrevista. E vários pontos em aberto na nova lei de improbidade administrativa geram mais perguntas do que respostas. E há insegurança jurídica para acordos. Alerta em evento da Emerge o processualista e professor Daniel Neves, que está conosco agora. Professor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar novamente na Rádio Justiça. Professor, vamos explicar para o nosso ouvinte, então. Nova lei de improbidade administrativa já vem gerando muitas perguntas, inclusive até ações questionando a legitimidade dela aqui no Supremo Tribunal Federal? Pois é. A gente já tem aí ações diretas de inconstitucionalidade, no STF. Uma questão muito importante, que a gente vai ter que, já está, na pauta, a respeito da retroatividade ou não dessa lei. Porque a lei ela trouxe várias mudanças a respeito da tipificação dos atos de improbidade e relacionados à prescrição também, principalmente a prescrição intercorrente, que é aquela que corre durante o próprio trâmite do processo. Então, o fato é que se essas normas elas passarem a valer para os processos que já estão em trâmite, vários deles vão ser extintos. Vários. Então, aqueles que foram propostos com base na culpa do agente público, já não há mais improbidade com base na culpa. Então, todos esses processos vão ter que ser extintos. Aqueles que foram propostos com dolo genérico também vão ter que ser extintos, porque não há mais improbidade com dolo genérico. Agora é necessário que haja um dolo específico. Aqueles processos que tramitam há muito tempo, agora há um prazo para eles serem encerrados por fase de 4 anos. 4 anos tem que ter uma sentença, 4 anos tem que ter um acordo em segundo grau, 4 anos tem que ter uma solução no Tribunal Superior. Então, se você tiver processos que se alongam a mais do que esse tempo, eles também terão que ser extintos. Então, o que o STF ele vai ter que nos responder agora é se essas regras elas valem apenas de 2021 para frente, que é o ano da Lei 14.230, ou se vão retroagir para beneficiar aqueles que já eram réus nas ações de improbidade em trâmite. E essa é uma questão de relevância prática significativa. Então, há uma expectativa nesse sentido. E o outro tema que foi levado também ao STF, inclusive o ministro Alexandre de Moraes já pediu pauta para o julgamento, então há uma expectativa de que haja uma solução em breve, diz respeito à legitimidade ativa, porque pela redação originária da lei, nós tínhamos tanto o MP como a pessoa jurídica interessada como legitimados à propositura da ação. Veio a Lei 14.230 e concentrou essa legitimidade apenas no Ministério Público. Aí, proposta a ADI 7002, a ideia é que volte também a legitimidade da pessoa jurídica interessada. O ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar, portanto, essa legitimidade, por hora, está garantida, e agora o plenário do STF vai julgar no mérito essa ADI. Vamos ver se a legitimidade fica só com o MP ou se fica mantida também a possibilidade da pessoa jurídica interessada propor a ação. Professor, temos vários tipos de improbidade, mas nesse caso, com a nova lei, existe ou não a improbidade culposa? Não, essa ela foi eliminada, Nós já tínhamos, na verdade, são 3 tipificações de improbidade, artigo 9º, 10º e 11º da lei. Apenas um deles, que era da lesão do erário, poderia ser na modalidade culposa. As outras 2 formas de improbidade já demandariam a modalidade dolosa. E agora, com a inovação da Lei 14.230, não temos mais a modalidade culposa. Então, mesmo que o agente público ele cometa um erro grave, mesmo que ele pratique um ato com culpa manifesta, não será caso de ato de improbidade. Isso não significa, naturalmente, que ele não seja responsabilizado, mas aí numa esfera essencialmente reparatória. Quer dizer, aquele que pratica um ato que causa lesão ao erário com culpa, ele obviamente fica condenado a ressarcir o erário. O que significa que ele não será apenado nas sanções previstas pela lei de improbidade. Mas a questão reparatória, evidentemente, continua como era antes. Professor,
condenação por dano presumido. Como fica, então, com a nova lei de improbidade administrativa? Também desaparece essa figura, né, que, para mim, pelo menos estranhamente, foi criada pelo STJ, de que seria possível condenar alguém por um dano que não fique comprovado nos autos, né? A figura do dano presumido. A gente tinha até um tema sendo discutido no STJ a respeito da licitação fraudulenta, né? Então, a ideia de que se a licitação ela foi viciada, há um dano presumido e daí, portanto, se poderia condenar o agente público ainda que não ficasse provado efetivamente o dano dentro do processo. E agora, com a inovação legal, é muito clara a legislação no sentido de que não há que se falar em dano presumido. Se o Ministério Público, que tem o ônus probatório, não demonstrar o efetivo dano decorrente do ato ilícito, não haverá condenação à reparação. Parece algo bastante natural, né? Sempre me pareceu um desvio aí, falar em dano presumido, porque se você condena a reparar o dano, nada mais natural que se exija a demonstração efetiva do dano praticado. E, professor, explique para o nosso ouvinte como funciona, então, a perda de cargo ou função em casos de improbidade. Essa foi uma inovação que eu, particularmente, não me agradou muito, porque o que a lei agora prevê é que o agente público ele só pode perder o cargo ou função que ele exercia no momento da prática do ato ilícito. Eu imagino o seguinte, imagina que você tem um sujeito que é prefeito, aí ele pratica um ato de improbidade como prefeito, e aí ele vem a ser condenado a perder o cargo. Só que quando essa decisão ela transita em julgado, ele já é governador. Então ele não vai perder o cargo porque ele já está em outro cargo. Então, agora o que a lei prevê é o seguinte, se ele ainda está na administração pública, mas exercendo um outro cargo, ele não perde esse outro cargo. Isso de um certo modo, é preocupante, né? Principalmente quando o sujeito ele exerce cargo de confiança. Porque basta, na iminência do trânsito em julgado da decisão, ele ser trocado de cargo de confiança. Só você tirar ele do cargo A, colocar ele no cargo B, ele continua dentro da administração pública, mesmo com uma decisão transitada em julgado, indicando que ele é um agente improbo, né? Mas exercendo uma outra função, exercendo um outro cargo. Então essa é uma alteração que, de fato, não me pareceu muito saudável em termos de tutela da probidade administrativa. E tivemos novidades na medida cautelar que faz a indisponibilidade de bens daquele que está sendo investigado ou daquele que já foi condenado por improbidade? Tivemos uma importante novidade aí, né, que é a necessidade da demonstração do periculum in mora, mais uma correção de rumos à jurisprudência do STJ. O STJ, na vigência da lei originária, né, da redação originária da Lei 8.429, passou a entender que haveria um periculum in mora presumido, né, que eu não deveria demonstrar, no caso concreto, o risco de ineficácia do resultado final, daí porque a cautelar de indisponibilidade ela poderia ser concedida com base apenas na probabilidade do direito. O que contraria, né, a própria natureza da cautelar, contraria o Código de Processo Civil, que no seu artigo 300 exige a probabilidade do direito e o perigo de dano, né, o tal do periculum in mora, junto com o fumus boniuris. E agora, a nova lei de improbidade, ela expressamente exige, né, do Ministério Público, que vai ser o autor dessa demanda, tanto a comprovação da probabilidade do direito como do perigo de dano futuro, perigo de ineficácia do resultado final. Então, na verdade, a lei ela coloca essa cautelar de volta aos trilhos, né? Basicamente dizendo, olha, esta cautelar de disponibilidade, como todas as cautelares do sistema processual brasileiro, depende, para ser concedida, do preenchimento de dois requisitos, periculum in mora e fumus boniuris. Então, essa é
alteração, me parece que bastante racional. E, professor Daniel Neves, falando em defesa do réu, a previsão expressa de que a ação de improbidade ela tem natureza sancionatória, ela modifica, então, alguma coisa em termos dessa defesa do réu? Assim, né, a partir do momento que há uma expressa previsão de que a ação de improbidade tem, apesar de uma natureza civil, uma natureza repressiva, uma natureza sancionatória, essa ação ela passa a fazer parte de um microsistema e passa, portanto, a estar, né, e passa a ser analisada, na verdade, em conjunto com o processo sancionatório administrativo e com o próprio processo penal. Então, a gente começa a perceber, principalmente ali no artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, algumas regras nitidamente protetivas ao réu, né, regras processuais, procedimentais, protetivas ao réu, com uma forte influência do processo penal. Então, nós temos ali, por exemplo, o direito do réu a ser interrogado, sendo que o seu silêncio não poderá ser presumido contra ele, ou seja, não haverá confissão na hipótese do réu se negar a responder perguntas nesse interrogatório, uma característica muito própria do processo penal. Temos também a previsão de que, na hipótese de revelia do réu, não haverá a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Temos a proibição da inversão do ônus probatório por conta da distribuição dinâmica, o que significa dizer que iremos com o ônus probatório do Ministério Público, independentemente da maior ou menor facilidade na produção da prova, ou seja, o réu ele nunca tem o ônus de provar que ele é inocente. O ônus da acusação é sempre do MP, e se ao final do processo não ficar provado o dolo do réu, nós aplicaremos uma regra tradicional já no processo penal e que agora se aplicará também na ação de improbidade, indúbio pro réu. Né? Estamos em dúvida, então temos que absolver, temos que julgar improcedente a demanda. Então, essa constatação de que a ação de improbidade é uma ação sancionatória, a exemplo de uma ação penal, a exemplo de um processo administrativo sancionatório, obviamente potencializa o direito de defesa do réu, e isso se percebe em várias passagens da nova Lei de Improbidade, em especial nos incisos e parágrafos do artigo 17. Professor, eu sei que essa pergunta deveria ter sido a primeira, mas eu gostaria que o senhor contasse para o nosso ouvinte de forma bem resumida, porque muitos ouvem falar sobre improbidade administrativa, mas afinal, o que é improbidade administrativa, já que ela é muito ampla? A improbidade administrativa é um ato ilícito qualificado. Então, é uma ilicitude que ou gera danos ao patrimônio público ou viola um princípio da administração pública, mas é um ato ilícito que o próprio legislador qualifica como mais sério, qualifica como mais nocivo. Então, ele tipifica esse ato mais sério, mais nocivo, e dali ele prevê consequências mais sérias também, que são justamente essas sanções, a perda do cargo ou função, a proibição do exercício político durante um certo tempo, aplicação de multa civil, proibição de contratação com o poder público. Ou seja, é um ato ilícito, mas é um ato ilícito qualificado. É um ato ilícito que o próprio legislador vê como mais sério, mais nocivo, e para isso ele prevê consequências mais sérias em termos sancionatórios. Muito bem, falamos sobre a nova Lei de Improbidade Administrativa, já que temos vários pontos em aberto, inclusive com ações aqui no Supremo Tribunal Federal, e nós conversamos sobre isso com o processualista e professor Daniel Neves. Professor, obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço a atenção. Uma boa manhã para todos.